Estamos de volta aqui com o nosso Economia. E agora? Agora a gente discutindo sobre o setor da da construção civil. E a gente vai falar agora, nesse segundo bloco, continuar o nosso papo com o Renato Michel, que é presidente do Sinduscon MG, o Renato Ferreira Machado Michel. Estamos falando aqui dos desafios da construção civil em 2022. Renato, na agropecuária está aí o fertilizante na mídia, né? A gente tem que ser autossuficiente de fertilizante até outubro. Temos que criar uma nova maneira, porque senão a coisa vai desandar, a gente não tem fertilizante para a safra de outubro em diante. Na construção civil, temos alguns materiais específicos que com a guerra vão ser mais complicados para aquisição? Veja bem, Fabiano, eu acho que esse momento é um momento assim de muita dificuldade, né? Um momento de guerra, ele traz aí uma grande incerteza, né? No mundo, a gente não sabe a extensão dessa guerra, quanto tempo que ela vai durar. Então, eu acho que isso traz uma inquietação nos mercados de uma forma geral. E também preocupa o setor da construção. Eu não acredito que a gente tenha, assim, nenhum produto, né, que possa ser comparado com fertilizante para o setor agrícola, né? Mas temos aí muita preocupação com o setor de combustíveis, né? Porque os nossos insumos eles têm que ser transportados, né? Até o canteiro de obra. Então a gente tem aí uma preocupação de um encarecimento ainda maior dos insumos em função do custo do frete, né? E outras commodities aí que a gente tem, como aço, como cimento, que podem vir a sofrer algum tipo, apesar da gente produzir no Brasil, a gente pode ter aí um acréscimo no preço, porque os preços desses produtos, eles são definidos pelo mercado internacional, né? Além disso, tem a questão do crédito, que é muito importante para nós, né? A gente está vendo aí uma perspectiva, né, de uma inflação maior. Isso pode levar o Banco Central a elevar ainda mais as taxas de juros, o que é muito ruim para o mercado. O mercado é muito dependente, o nosso comprador, principalmente da baixa renda, do produto econômico, ele é muito dependente do financiamento imobiliário, então isso acaba encarecendo, né, o que indiretamente é muito ruim para o mercado. Então, assim, esse clima de incerteza, eu acho que ele acaba prejudicando muito. Acredito, inclusive, muitas pessoas vão postergar essa aquisição, aguardando aí os acontecimentos. E a gente está falando sobre essa questão de aguardar os acontecimentos, Renato. O perfil do consumidor de imóvel, ao longo dos anos, ele modificou bastante, né? A gente costuma relacionar, por exemplo, com os veículos. Muita gente hoje o sonho da pessoa era ter um carro, né? Quero ter um carro. Hoje, não necessariamente ela quer adquirir um carro. Esse efeito ele é pormenorizado na construção civil, porque muita gente tem um sonho da casa própria ainda, mas ele pode exatamente adiar devido à situação econômica, né? Sem dúvida, eu acho assim, eu não consigo comparar o setor imobiliário com o setor de veículos. Eu acho que o veículo realmente ele passa por uma transformação maior, né? Tem aí novos modelos, né, de compartilhamento, enfim, que podem realmente alterar drasticamente o setor de veículos. O setor imobiliário, não, eu acho que todo mundo precisa de morar. De fato, a gente vê uma evolução nas moradias, novas funcionalidades que são incorporadas aos empreendimentos, né? Principalmente esses empreendimentos nas áreas centrais. Mas, enfim, eu acredito que a casa própria continua e continuará sendo um sonho da família brasileira aí por muitos e muitos anos, né? Talvez aí alguma transformação no setor comercial, em função do trabalho em home office, mas isso também acaba gerando uma demanda maior pelo residencial, quer dizer, a pessoa está trabalhando de algum lugar,
Se ela não está trabalhando no escritório, ela está trabalhando de casa. Então, quer dizer, essa demanda também ela não é extinta, ela só é transferida de um local para o outro local. Se você tem um desaquecimento do setor comercial, você vai acabar tendo um aquecimento no setor residencial para poder suprir essa necessidade do trabalho em home office, né? Porque as pessoas, uma coisa é você trabalhar de uma forma provisória, num momento de pandemia, mas se realmente essa situação do home office ela se prolonga e vira uma nova tendência, né? As pessoas vão querer ter um local adequado nas suas residências para poder executar esse trabalho, né? Então, eu vejo assim, dessa forma. Na pandemia, Renato, muita gente, muitos setores, a gente trouxe aqui já alguns setores, todos tiveram aí seus caminhos a serem desafiados. A gente já falou, inclusive, alguns desses caminhos no primeiro bloco. No canteiro de obra, ali a turma que está ali pondo a mão na massa, neste momento que a gente conversa aqui, tem a turma lá que está marretando, está fazendo a obra ali, está fazendo acontecer. Teve um registro pequeno de pessoas que se infectaram, né, com a Covid-19 ali na obra. Isso foi resultado de um trabalho para o uso do EPI, uma conscientização maior, porque visitando inclusive uma construção civil no último mês, eu percebi assim, ainda uma segurança muito grande, as pessoas com máscara o tempo todo, ou seja, foi algo que foi instituído. Pelo que vocês acompanham, essa situação que a gente vê hoje da liberação das máscaras por parte do governo estadual, aí agora cabe aos municípios cada um decretar. Belo Horizonte já liberou desde sábado passado a máscara, a utilização da máscara fica a critério da pessoa ao ar livre, mas ainda num ambiente fechado, ainda é obrigatório. Como vocês pretendem orientar as construtoras no que diz respeito a isso? As regras sanitárias continuarão as mesmas? Não, veja bem, eu acho assim, em primeiro lugar, né, é importante a gente salientar que a construção civil foi caracterizada como atividade essencial, então a gente não teve nenhuma paralisação nas obras durante a pandemia, né? Isso foi fruto de um trabalho muito forte do sindicato junto às empresas, né? Foram implantadas aí diversas melhorias no canteiro de obra, né? Para poder inibir o contágio, né? Inclusive, esse trabalho de conscientização foi tão importante que muitas vezes as pessoas levaram esse conhecimento adquirido para dentro de casa, né? Esse aculturamento ele começou nas obras e foi levado pelas famílias para as suas famílias. Inclusive, a construção civil acrescentou na cesta básica de alimentos que ela fornece para os seus funcionários também uma cesta básica com produtos de higiene, né? Para que as pessoas pudessem utilizar nas suas residências e ter todos os cuidados com a higiene nesse momento, né? Além do fornecimento de máscaras, como a gente já conversou, do rodízio, né? Em horários intercalados, a saída também no horário intercalado, os horários de almoço também intercalados, para que a gente não tivesse nenhuma aglomeração nos refeitórios. Então, foram várias as medidas tomadas. E eu acho que isso, muitas delas, elas vêm para ficar. Eu acho que a pandemia, ela traz também um aprendizado, né? Acho que a gente nunca mais vai viver como a gente vivia antes, né? A gente vai ter aí uma cultura maior, né? A gente sabe que as aglomerações, elas são locais onde você tem sempre uma possibilidade de contágio, desde uma gripe mais simples, né? Até o vírus da Covid. Então, acho que muitas dessas questões vão ser incorporadas ao nosso dia a dia e a gente vai passar a utilizar isso sempre. Uma ótima notícia, né? Porque realmente fiquei muito satisfeito quando fui em uma construção civil e vi todo mundo lá com as máscaras, todo mundo, né, tomando os cuidados, que como o senhor bem destacou, foi um setor que não parou, né? Um setor que foi essencial e teve a continuidade das obras. Para a gente caminhar para o finalzinho, Renato, e agradecer demais a sua presença aqui com a gente, 2022
Então, pelo que a gente pode resumir da nossa prosa até aqui, é um ano que ainda não se sabe muita coisa em termos de prognóstico devido à guerra, devido às questões econômicas e também que tem relação com a guerra, mas, de certa forma, um otimismo, né? Um otimismo que os números sejam tão vitoriosos quanto 2020 e 2021, não é isso? Sem dúvida, né? Nós temos um censo imobiliário aqui no Sinduscom. Esse mês a gente já teve acesso aos dados da pesquisa do mês de janeiro, né? Tivemos um mês de janeiro muito positivo, tanto em vendas como lançamento, né? Tudo indica que a gente vai ter um ano de 2022 igual a 2021, que é muito bom, porque a nossa base de 2021 ela foi muito alta. Então, se a gente conseguir repetir o ano de 2021, nós estamos muito satisfeitos, né? E esse bom momento da construção civil, extremamente importante, não só para o setor da construção, que voltou a empregar e gerar renda em números expressivos, mas como o próprio Brasil, né? O setor da construção ele tem encabeçado aí essa retomada econômica do nosso país, né? Todos aí estamos ansiosos pelo crescimento econômico, elevação do PIB. A gente teve o fechamento do PIB da construção no ano passado, o nosso PIB cresceu 9,7%, acima de todas as expectativas. E isso é muito importante, né? A construção civil tem uma participação muito importante no PIB do Brasil. Então, a gente acredita muito no setor, né? O governo, inclusive, investindo fortemente no setor aí, pela sua capacidade de geração de emprego e renda. Como você colocou no início, né? O investimento na construção civil, ele é emprego na veia, né? Inclusive, nós fizemos uma pesquisa aqui no Sinduscom que, para além, Fabiano, do investimento e do emprego na construção civil, quando você entrega um imóvel, você impacta uma série de outros setores, né? Porque a pessoa precisa de comprar eletrodoméstico, Sim, cortina, colocar espelho, box. Então, para cada real investido em construção civil, a gente consegue induzir outros 36 centavos, quer dizer, 36%, né, do investimento em construção civil, induz o crescimento de outros quase 100 setores depois que o imóvel é entregue. Então, isso reforça a importância do nosso setor para a economia do país. sem contar, né, Renato, que a gente tem que lembrar para as pessoas que a construção civil ela consegue criar lugares na própria cidade, né? Então, uma determinada região ali que está até esquecida de alguns comércios e tudo mais, quando você tem um grande empreendimento ou um médio empreendimento ali, você já faz com que se aqueça ali. Então, é supermercado, é drogaria, são empreendedores que veem ali aquele local com uma nova oportunidade, né? Sem dúvida, essa capacidade de requalificar, né, como a gente chama, algumas áreas menos desenvolvidas da nossa cidade ou degradadas da nossa cidade. Muito importante a lembrança. Renato, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente. Foi muito bom para a gente poder fazer aqui um raio-x, um levantamento do que pode ser. E já faço um convite para lá para o meio do ano, a gente já fazer um novo papo aqui para ver como é que as coisas andam na construção civil depois dessa pandemia do pandemônio, que, se Deus quiser, já está terminando mesmo, e dessa guerra também que o Putin vai chegar na conclusão lá. Vamos torcer para ele chegar lá numa conclusão de encerrar essa guerra, porque ela só vai afundar a própria Rússia, inclusive. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, fico à disposição de vocês aí. Quando vocês quiserem, podemos repetir, sim, e trazer aí o posicionamento, o crescimento da construção civil face a esses desafios de 2022. Muito obrigado. A gente que agradece demais, Renato Michel, presidente da Sinduscom, Sindicato da Indústria da Construção Civil no estado de Minas Gerais. Deu para acompanhar você aí de casa o que é a construção civil, o que é que ela representa e o que virá por aí. E claro, todos os detalhes a gente vai acompanhar aqui no canal Viver Brasil. Um abraço e a gente volta no próximo. Valeu!